Olá, olá pessoal, tudo bem? Sou Gabriela Scarlatti, estou aqui na minha segundo vídeo autêntico, nesta live privada que eu fiz para eu me adaptar ainda. Estou fazendo no formato também horizontal para a gente colocar no YouTube esse vídeo, que é a minha forma de conseguir trazer um conteúdo aqui de uma forma mais fluida e saindo dos padrões, seguindo alguns padrões, obviamente, porque para a gente estar aqui na internet a gente tem que seguir alguns padrões. Eu falei no vídeo anterior, no meu primeiro vídeo de desabafo, né, que uma das coisas que eu estava sentindo falta era de ser autêntica, da minha autenticidade, né, de poder conseguir trazer o conteúdo voltado para o desenvolvimento pessoal, né, porque tanto eu quanto o Milton, nós temos Milton, que é o meu marido, nós temos um instituto de terapias holísticas, psicanálise, acupuntura em São Paulo, que é um atendimento presencial e online. E nós estamos desenvolvendo várias frentes de atuação, né? E a ideia de poder trazer para vocês como a gente trabalha, para nós, o Milton, por ele ser até mais velho, essa vibe da internet, desses novos hackzinhos e tal, ele nem é tanto usuário do Instagram, ele é mais do YouTube. Não orna, a gente não encaixou ainda, sabe? E essa forma de trazer em formatos de vídeos corridos fica pra gente como se fosse uma aula, né? O jeito como a gente gosta de trabalhar, e mais autêntico, né? Porque aqueles videozinhos certinhos, prontinhos. Então a gente vai deixar o vídeo da live, né? No YouTube também a aula corrida para vocês poderem acompanhar o nosso raciocínio. Vamos fazer alguns cortes, se a gente achar conveniente, se der algum tipo de problema, para poder facilitar, né, ficar mais fluida a leitura. Mas eu acredito que assim vai ser uma forma bem mais gostosa da gente se comunicar. E aí vou pegar os cortes desses vídeos, dos assuntos que eu for falando, que for mais interessante, para colocar no Instagram, principalmente para ajudar na viralização, né, e na passagem do conteúdo, para quem tiver interesse depois assistir ao vídeo completo, né? Bom, então vamos lá. Quando eu comecei o primeiro vídeo, a minha ideia era falar sobre, de uma forma, né, do desenvolvimento pessoal, que não seja tão piegas e que tenha até aquele formato obrigatório do Instagram, sabe? Principalmente que não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser autêntica, mas faça isso, faça aquilo, comece o vídeo com tal segundos e tal. E tem a sua funcionalidade, só que, de novo, né, eu percebo que, para mim, eu estava ficando muito assim, perdendo a natureza, a autenticidade das coisas. Eu até fui pegar um copo para coloquei água de coco aqui, e eu gosto de tomar na taça, tá? Também. Mas eu falei, tá, não vou pôr na taça só porque todo mundo fala que tem que pôr na taça para ficar mais, né, harmônico e tal. Pode ser, gente, mas não é isso que vai fazer a diferença. Claro que eu gosto de arrumar aqui, né, de me arrumar, porque eu gosto de me arrumar a casa. Então, assim, é natural que as coisas sejam naturais, né? E é claro que é bonito ver o belo, né? Tanto de aparência da pessoa que fala quanto da coisa. Mas o que eu vim percebendo muito, e inclusive fez eu fazer esse tema, que a gente vai falar bastante, que é como funciona um processo terapêutico, também como é que funciona um processo para os terapeutas, né? Porque hoje o que eu venho percebendo é que tem se ensinado muito para os terapeutas aqui na internet como se posicionar na internet, né? Marketing, divulgação, posicionamento, uma série de coisas, mas a parte técnica e moral e de postura tem faltado muito, né? Que é como atender as pessoas, como trabalhar o seu campo energético, como você consegue dar realmente mais. Eu vou falar bastante disso também, mas hoje eu quero trazer a explicação sobre como funciona um processo terapêutico, porque o que eu venho percebendo, algumas pessoas aqui na internet, né, me perguntam, mas como é que funciona isso? Eu não sei o que falar na terapia, até alguns clientes novos que eu comecei a atender, ficam com bastante receio, que não sabe o que falar, como falar. Enfim, então eu vou trazer para vocês alguns pontos principais para a gente poder começar a abordar, porque é claro que daqui para frente a gente vai falar muito sobre isso, porque não é só uma frase que vai te explicar como é que as coisas funcionam. Então, só para deixar um pouco mais claro para vocês, a gente no nosso instituto trabalha com a formação de psicanálise,
Mas a formação de psicanálise ela é uma formação diferente, porque os primeiros 2 anos, principalmente, são voltados para a gente, para o nosso autoconhecimento, para a nossa autoanálise. A gente vai entendendo os conteúdos voltados para a nossa vida, para a nossa história, para daí sim a gente conseguir ficar apto para poder atender uma pessoa com muito mais fluidez, porque a gente entende que no atendimento, para trabalhar da mente humana e principalmente na questão de inconsciente para inconsciente, que é uma das bases da psicanálise, não é só o conhecimento técnico, entende? Então, assim, hoje existem muitos cursos, o curso de psicanálise é um curso livre, ele não é um curso acadêmico, então o formato é variado, né? As pessoas dão de acordo com os instrutores, mas a gente entende que é muito importante. E, claro, a gente vê vários profissionais, principalmente na área de psicologia, que terminam o curso de psicologia, os próprios médicos que mais têm uma tendência, né, dos psiquiatras ou neuros estudarem psicanálise. O que a gente percebe, principalmente na psicologia, é que os alunos saem muito inseguros com relação a como se posicionar, como se portar. Eu, junto, né, com o Milton e com a supervisão dele, eu faço a supervisão dos alunos nossos quando eles começam a atender, né? Então, a gente escuta as sessões, dá a devolutiva para o nosso aluno sobre como está o atendimento, baseado nas orientações para ele. E a gente percebe assim, a dificuldade que os alunos têm de estarem plenamente ali para o outro, né? E como é importante esse trabalho anterior da gente se trabalhar para quando a gente estiver ali naquela postura de trabalhar com a outra pessoa, a gente realmente estar ali à disposição da outra pessoa, né? Porque às vezes, por exemplo, o cliente começa a falar de uma situação, vamos supor, acabei de me separar. E aí você é uma pessoa, o terapeuta que acabou de se separar. E aí você já começa a pensar em você, na sua história, você começa a ter uma referência, uma identificação que não cabe ali naquele momento. Porque na hora que você começa a lembrar da sua história, do seu contexto, que começa a ter uma emoção com relação àquilo, você para de prestar atenção no outro. Você para de estar ali para o outro. Você quer talvez trazer conselhos, orientações baseados na sua percepção e não na dele que ele está trazendo para você. Então, e isso faz toda a diferença na efetividade da terapia. Então, a gente vai ter tempo para falar bastante coisa, mas eu quero trazer principalmente para quem quer fazer terapia ou quem não sabe, tem vergonha ou começou um processo, ou até para quem já faz terapia e para aproveitar melhor, né? Como é que funciona um processo terapêutico. Eu anotei algumas coisas aqui, mas eu vou, né, falar de forma fluida, assim, né? E a primeira coisa que eu falo sempre para as pessoas quando começam um processo comigo é assim, principalmente, né, eu ia falar principalmente mulheres, mas são os dois, né? Não tenha medo, você não precisa me pedir desculpas por você estar falando muito, por você estar falando pouco, por nada. Você não precisa me pedir desculpa. É muito comum as pessoas falarem e pedirem desculpa, né? Eu entendo por quê, mas eu quero te deixar claro que você não precisa pedir desculpa por nada do que você está falando, tá? Segundo, eu falo, você pode chorar, porque daí eu te autorizo e de uma forma aberta a você poder sentir todas as emoções que você quiser. Porque por trás do choro e antes do choro tem muitas emoções envolvidas. Então, é o começo, aqui é o lugar para isso, para você poder expressar suas emoções. Então, assim, você pode chorar. Não se aveste. Essa é a frase que eu trago. Pode chorar sem problema nenhum. Aqui você estará acolhido por mim, pela nossa egrégora. E a terceira coisa que eu falo muito é: tenha paciência com o seu processo, tenha paciência com você e você vai resistir, você vai sentir, que é a quarta coisa que eu falo, você vai ter vários tipos de emoções com relação ao processo terapêutico. Então, vai ter momentos que você vai estar me adorando, vai estar achando o máximo, vai ser perfeito e vai estar te evoluindo, e vai ter momentos que você vai me odiar, vai ter raiva, vai ter algum outro tipo de sentimento por mim, que não é efetivamente por mim, que acaba sendo uma transferência, né? E futuramente falaremos sobre isso, mas é ok também você sentir isso e você pode trazer para a terapia, inclusive isso. Porque quando você traz isso na terapia, acontece uma mágica, porque daí você começa a explorar e entender o porquê que você estava sentindo isso. Então, é isso. Não tenha medo de poder expressar a sua emoção, inclusive se é relacionado ao seu terapeuta ou, né, à sua terapeuta. Então, uma das coisas que eu falo é: você não precisa
dizer nada ao terapeuta com a intenção de ter que contar alguma coisa para o terapeuta. Porque você pode chegar, muita gente chega lá e fala assim, eu não sei, eu cheguei aqui, eu não sei o que falar. Até eu estava vindo, eu não sabia o que eu ia falar, eu fiquei assim, acho que eu já não vou fazer sessão, porque eu não tenho muito o que falar, não tenho o que trazer e tal. Você não tem obrigação de ter um tema, e você não tem que me contar, ou contar para o seu terapeuta, como se fosse um relatório. A semana foi assim, assim, assado, eu tenho que contar isso, isso, isso. As coisas são fluidas, e você não precisa ter muitas vezes você quer fazer isso querendo ter controle. Então, você não precisa ter esse controle de querer controlar a sua própria análise. Isso é um processo, não é tão fácil assim, porque para você compreender isso leva tempo. Mas o que eu te digo é, você não precisa querer ter um tema e trazer. Você pode deixar fluido e começar a falar, e você vai ver que quando o terapeuta vai conduzindo, as coisas vão acontecendo. E sempre você traz uma coisa e as coisas vão tendo outras derivações, né? Dentro de um contexto, dentro da forma como e se o analista faz a intervenção de uma forma mais acertada, mais, né, pontual, como tem um funcionamento bem legal. E você não tem uma meta a alcançar na terapia. Não existe. Abandone essa ideia de que você tem uma meta. Eu vou fazer principalmente em psicanálise, em um tratamento mais sério, contínuo de análise, porque você não tem essa meta que você vai alcançar. Existem alguns outros tipos de terapia que podem te dar metas, 5 sessões, 10 sessões, para você vencer isso aqui, né? Tratar isso aqui. Para nós, com a visão psicanalítica que a gente tem, que não é só psicanalítica, mas a psicanálise é a base do nosso estudo, é a base de como a gente trabalha, né, para poder... A origem de tudo começou ali, desses desenvolvimentos, né, para a gente trabalhar tudo que a gente vem trabalhando hoje, dentro do universo do autoconhecimento. Então, a gente parte da base com milhões de outros conhecimentos que corroboram o conhecimento psicanalítico que faz sentido. Por quê? Vou fazer uma pausa aqui. Se você for observar, até hoje a gente está empacado e com os mesmos desafios desde que o mundo é mundo, desde que o humano existe aqui na Terra. Então, veja, nas pedras angulares que a gente fala da psicanálise, né? Por exemplo, a descoberta do inconsciente que o Freud trouxe, até hoje a gente trabalha com esse mistério, né? E até hoje a gente trabalha baseado nisso, nas reações e nas coisas que nós desenvolvemos e atuamos na vida, baseado com as informações que estão no nosso inconsciente. Então, trabalhar com essa comunicação do inconsciente é um trabalho, gente, magnífico, mas que, assim, é muito perspicaz e é muito fora do nosso controle do ego. O ego está abaixo do inconsciente, entende? Então, o inconsciente é muito maior. Então, é uma caminhada eterna. A questão da sexualidade, quem de nós aqui... E a sexualidade não é sexo apenas. Veja, sexualidade não é sexo, é importante ter isso. Quando Freud trouxe coisas falando sobre a sexualidade, né, principalmente a sexualidade infantil, veja, ele não estava falando de sexo, ele estava falando de comportamentos, né, de formas que a gente lida com a nossa sexualidade, comportamento sexual, e que isso é um problema até hoje. Todas as pessoas têm problemas. Você pode dizer que não, eu não tenho tal, você não tem, até você descobrir que você tem. E como ele se expressa, porque às vezes você acha que assim, não tenho problemas sexuais porque eu tem uma relação sexual boa. O que é o bom para você? Né? Todo mundo chega aqui normalmente com uma nota 8, 9 e tal. Quando começa a perceber as coisas que estão por trás, o que sentia, o que não sentia, vai lá para a nota 1, 2, 3. Mas por quê? Porque a gente está falando só de sexo, percebe? Só que isso requer bastante conversa, bastante desenvolvimento para entrar num conhecimento verdadeiro do que é trabalhar a sexualidade. E que é isso muito que a psicanálise traz e que é um problema desde que o mundo é mundo. Porque os problemas que a gente tem hoje, né, muito relacionados a poder, a posse, tá relacionados à sexualidade, né? Enfim, eu vou trazendo aos poucos para a gente falar bastante sobre isso. E a questão da repressão, né? A gente tem que compreender que todos nós trabalhamos com a repressão e a resistência. E eu vou falar bastante sobre isso. Mas voltando, quando eu falo da análise, a gente não tem uma meta para alcançar na análise, porque não está no nosso controle. Então, muitos de nós desenvolvemos uma necessidade de controle muito grande. E por isso que a análise, às vezes, pode no começo parecer que não está funcionando, né? Porque você vem e fala, às vezes o terapeuta não vai falar nada, às vezes ele vai fazer algumas perguntas que meio que pode para você não fazer sentido. Só que o processo está acontecendo e está além do seu controle. E quando você solta um pouquinho disso, você facilita a comunicação. Só que também é um processo, porque a gente vive num mundo
de rapidez, de agilidade, de não ter tempo, de querer ser rápido e tudo mais. E é isso que atrapalha muitas vezes, porque quando você se coloca nessa posição que tem que ser rápido, tem que ser, né, mais otimizado, tá muito devagar. Quando você tem essa leitura, isso acaba atrapalhando. Eu tenho até uma aula que eu coloco dentro do nosso programa online, que é o Método Órbita, que a gente trabalha algumas pequenas ferramentas para trabalhar a presença, porque é justamente por isso, porque quando você tem muita pressa, você está lá no futuro, você não está aqui. Então, assim, você está lá para quê? Porque você não está lá. É pressa para quê? Então, eu faço um convite para você observar assim, que pressa é essa que você tem? Para quê? Você acha que você vai chegar aonde com essa pressa? Não chega, percebe? Então, assim, quando você começa a ter esse olhar, começa a ir diminuindo as ilusões. E aí, minha gente, o processo analítico é quando você começa a você perceber as ilusões das quais você se colocou e colocaram em você desde a sua infância. E aí é aquele desastre para depois virar uma boa solução. Mas é muito... Para ficar bom, antes fica muito ruim. Eu sempre falo isso. Para ficar bom, antes a gente acha que não vai dar conta. Mas também é um processo, também é uma parte, também é um acontecimento. Então, assim, uma das coisas que eu mesma estou me desafiando de teste para colocar aqui é um pouco de ordem no raciocínio, porque eu mesma começo a abrir várias janelas para falar sobre os assuntos e aí eu vou afunilando. Então, assim, primeiro aqui eu quero trazer essa parte de como que funciona um processo. Estou trazendo algumas possibilidades para vocês irem vendo, assim, que não existe uma fórmula, uma receita, sabe? Se você tem uma amiga que fala, eu faço terapia, é assim, assim, assado. Com você não vai ser igual. Mesmo que seja o mesmo terapeuta, entende? Porque a forma como você vai trazer, o que você vai trazer, é que vai moldar, desde que você esteja fazendo, né, terapia com um bom terapeuta, é o que vai moldar a sua terapia, porque é baseado no que você traz, é baseado na sua história. Não é baseado num pacotinho que a gente tem na gaveta de ferramentas, se traz uma situação, eu falo, então faz isso, isso e aquilo. Existem algumas terapias que são mais assim, né? Você traz um problema e a pessoa te traz uma solução. E uma das coisas que a gente faz muito assim, nesse desenvolvimento que a gente trabalha no Instituto, com as nossas atividades, as aulas, as terapias e tal, é assim, é te deixar uma pessoa para responder por si só e maduro. E não eu, de novo, te dar as rédeas de como você tem que agir na sua vida. Provavelmente você veio uma vida assim, com as pessoas ditando para você o que você tem que fazer, aí você vai numa terapeuta e aí você fala um problema, ela te traz assim uma listinha de tarefas para você desenvolver na semana, para você vencer isso, isso e aquilo, e você ama. E muitas vezes você ama por quê? Porque você está continuando repetindo o seu padrão. Alguém está ditando para você o que você tem que fazer e como você tem que fazer. Não é lindo? Sim, mas não funciona. De fato, porque se funcionasse, as pessoas teriam resolvido. E o que acontece funciona às vezes por um tempo, por uma situação. Eu tenho, por exemplo, dificuldade, eu tenho uma compulsão por drogas. Aí você vai, faz um exercício e tal, e você larga as drogas, só que você não largou o vício dessa compulsão. Aí você vai para virar atleta, aí você vai atleta, faz triatlo, faz aquele Ironman, não sei o que, corre, e você só trocou um vício pelo outro. Entende? Você venceu as drogas. Claro que foi bom ter parado aquilo, mas você não, o seu ato compulsivo, você só trocou. Estou dando um exemplo aqui, né? Então, o que são as vitórias? O que são as coisas? Porque o vício permanece com você. Você não tem um, mas você tem outro. Claro que é menos pior, mas você não te faz bem também. Porque você nunca está bem internamente. Por mais que você possa estar, a sua cabeça está precisando sempre estar preenchendo. Então, assim, o que a gente pode olhar com relação a isso? O que a gente pode observar com relação a isso? Eu resolvi? Não. Mas foi bom ter largado o vício, não me importa de estar correndo. Será? De estar fazendo esse outro vício? Será? Qual o impacto que tem disso no seu psique, né, na sua psique? Então, essas coisas que são importantes levar em consideração para o verdadeiro amadurecimento e não apenas para ficar o tempo todo dando pequenas cenourinhas de melhorinhas, sabe assim? E é um processo, porque você vai precisar querer enxergar isso, porque senão fica fácil você tentar manipular a própria terapia, entende? Isso é passível de acontecer. E também, se o terapeuta não for qualificado o suficiente para perceber isso, aí fica uma terapia de conversa, de melhores amigas, né? Assim, acontece muito isso, das pessoas se identificarem, aí fica aquela troca gostosinha. Mas a terapia não é para isso.
Você pode ter suas amigas para fazer essa troca. E, inclusive, o que você traz no processo terapêutico, você pode sentir à vontade que é basicamente ali que vai te trazer possíveis soluções, que não vai ser numa roda de amigas. Claro que falar, só o processo de você falar e desabafar é gostoso. Por isso que quando você está numa roda de amigas, você fala, quando você é ouvida, porque hoje em dia é muito difícil, né, de você ser ouvido, quando você é ouvida, você se sente bem aliviada. Só que você foi lá e deu uma descarregou. Claro que as outras pessoas devem ter ficado mais tensas e você saiu aliviada. Por quê? Porque não é um contexto, não tem um trabalho preparado para isso. Quando é na terapia, é diferente, porque o terapeuta está ali continente com você, com a presença mesmo, e não está só ali para você despejar. Entende? Então, a efetividade do seu desabafo na terapia, do seu falar, por isso que a gente fala na psicanálise que é a cura pela fala. Você tem ali uma pessoa inteiramente disponível para te ouvir. E só por aí já é um grande processo. Por isso que às vezes o terapeuta não precisa falar nada, porque só o processo de você conseguir se soltar, botar em voz a bagunça que está na sua cabeça, ou o medo que está na sua cabeça, ou a ansiedade, a agonia que está na sua cabeça, aí começa o primeiro passo para daí, depois que você falou, você começar em próximas sessões, em próximos contextos, a você ter outras percepções, a você ter outras nuances de enxergar diferente, entende? Então, vai muito além do que aquela uma hora que você passa sentado ali na sessão, entende? Um processo, por isso que é um processo terapêutico, entendeu? E outra coisa, com essa questão do controle, né, que muitos de vocês têm e tal, e que às vezes nem sabe que tem, né, que está exercendo controle. Você não precisa se preocupar com o que o seu terapeuta vai pensar de você, daquilo que você vai falar. Eu não vou falar isso para o meu terapeuta, senão ele vai achar que eu sou uma biscate, né? Porque eu fiz isso e aquilo. Ou ele vai achar que eu sou uma pessoa muito insana, porque eu falei isso, eu falei aquilo, ou porque eu cometi esse tal situação que hoje eu me arrependo e tudo mais. Para um processo terapêutico, não tem relevância nenhuma o que o terapeuta vai pensar sobre você. Até porque o trabalho não é sobre isso. Isso não tem importância para o profissional, entendeu? Então, eu digo algumas coisas. Primeiro, pense que o profissional está ali e atende várias pessoas. Você é mais uma pessoa. Só que naquele momento em que você está lá, você é só você. E tudo que você trouxer, ele é importante. E tudo não tem tanta importância assim, como tem para você. Percebe? E como um dia isso que tem tanta importância para você, talvez não vai ter depois que você ressignificar e retrabalhar aquilo que é no recordar, repetir e elaborar, que é uma das ferramentas psicanalíticas que a gente trabalha, né? Você só vai conseguir olhar direito para a situação quando você poder recordar, falar. Então, não é sobre o terapeuta, é sobre você. De verdade é sobre você. Então, não se preocupe com o que o terapeuta vai pensar, isso não tem nem que passar na cabeça. O terapeuta está ali para trabalhar com você. Acabou a sua sessão, fechou a janelinha e ele vai para outra, entendeu? Então, tem a total importância naquele momento, mas não o que você vai falar e o que ele vai pensar, mas sim de todo um contexto. É muito maior do que apenas o seu receio, porque esse é seu e é isso que você precisa trabalhar, entendeu? Então, não se importe com o que o seu terapeuta vai pensar sobre você. Aliás, isso é o que você menos precisa pensar, porque ele está lá para estar continente com você e não ficar fazendo nenhum julgamento sobre você. E outra coisa, chega alguns momentos em que você começa a falar algumas coisas sobre você que você não está acostumado, né? Ou que você nunca tinha percebido, ou que você nunca tinha falado com ninguém, nunca tinha verbalizado. E isso no começo, né, em algumas situações pode dar um desconforto, pode dar uma vergonha, uma timidez, e aí você pode acontecer duas situações, você querer postergar as sessões, não querer ir na sessão, não falar mais sobre aquele assunto, então você falou uma vez, fez aquela sessão, abriu e tal, e depois nunca mais você fala sobre aquilo, você vai falar só daqui muito tempo. Isso é um mecanismo de resistência também, que eu vou explicando aos poucos para vocês, né? Quando a gente tem um lapso de consciência, de começar a perceber algumas coisas e a gente não quer lidar com aquilo, então a gente resiste. Então, os mecanismos de defesa que a gente vai colocando para resistir a olhar para aquilo de frente, eles vão se apresentando. E eu vou trazendo para vocês aos poucos. E um deles é, quando você começa a trazer uma situação à tona que é desconfortável para você, você tem medo, acha que não consegue lidar com aquilo, então você resiste. Então, você vai nunca mais falar sobre aquilo, ou deixar passar muitas sessões,
você vai querer pular a sessão para não querer acessar aquilo novamente. E acontece de você querer mostrar para o terapeuta que você já resolveu aquilo, né? Então, por exemplo, você fala sobre uma questão de traição, né? Que você traiu um teu parceiro, né? E aí você conta aquilo na situação, blá, 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 blá. Depois, nas próximas sessões, você fica querendo se justificar e comentar que você já resolveu, que você já perdoou, já se perdoou, e que você está quite com aquilo, e que aquilo não é mais um problema e tal. Até o Freud fala uma coisa, toda vez que o cliente fala não, vai por aí que é sim. Em não 100% das situações, né? Mas é um caminho a se olhar. Porque quando você quer afirmar alguma coisa muito intencional, ainda não é uma coisa que está bem resolvido para você. E você pode lidar bem com isso, tá? Você pode entender, eu estou te trazendo para você, se quiser ter essa percepção, e talvez você não tenha, mas você não precisa querer mostrar para o terapeuta que você resolveu uma questão. Isso é uma coisa importante para você. Você não precisa mostrar que você resolveu, porque não é para ele que você precisa mostrar. É quando você se sente bem resolvido com relação àquilo. Se sentir bem com relação a alguma coisa, ela não é... Presta bem atenção nisso e observem quando acontecer com vocês. Se sentir bem com relação a alguma coisa que você resolveu, dissolveu ou se solucionou na sua vida, dificilmente você vai conseguir verbalizar essa sensação de estar se sentindo bem com relação a ter resolvido alguma coisa. Quando a gente racionaliza, a gente traz para o mental. E o mental, ele articula, ele traz um monte de coisa, a gente pode ficar aqui elucubrando e tal. Mas a verdadeira solução dos nossos conflitos psíquico e emocionais, eles se dão de uma forma que quando você resolve, dificilmente você consegue explicar e falar sobre, não a solução, mas como você se sente diante de ter resolvido aquilo com você. Então, não há necessidade de você querer mostrar para alguém o quanto você, para o terapeuta principalmente, o quanto você resolveu uma situação. Porque pode ser que você não tenha resolvido, e aí depois você vai lidar de novo com essa frustração. E isso é uma parte do processo também, tá? Isso pode, certamente acontece nas sessões. Que é a história, muito do que acontece, e isso é muito importante. Talvez vocês não percebam isso, claro, vocês estão na terapia para isso. Que é o seguinte, o jogo do contente. Muitas vezes vocês querem chegar na terapia e começa falando assim, e claro que também é uma forma de resistência, né? Principalmente no começo. Eu também, tá tudo ótimo, a semana foi ótima, deixa eu ver, aí você senta assim, e fala, não tem muito o que falar e tal, foi bem, no trabalho as coisas estão mais tranquilas, não briguei com meu marido, as crianças foram não sei aonde, acabou a casa, e aí você começa a falar o tudo bem padrão, e você está ali com uma coisa importantíssima que está com uma dificuldade de sair, sabe? Então, é isso, querer mostrar para o terapeuta que está tudo bem, porque provavelmente nas outras sessões você se abriu demais, aí você tem esse desconforto, essa vergonha, essa timidez, ou porque você não quer acessar, então você fica o tempo todo falando sobre coisas aleatórias, então você traz um assunto de política, você traz um assunto que não tem a ver muito com o que você precisa trazer com você, e que você precisa, esse precisar é você com você, não é o que eu acho que você precisa, tá? Por isso que o terapeuta nunca fala, eu acho que você precisa disso, 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 porque não tem a ver com isso. Não é esse o ponto de um bom processo terapêutico analítico. Então, esse jogo do contente que muitas vezes você pode fazer na sessão é uma forma de resistência. Então, eu estou explicando para você aqui como que funciona a resistência, mais do que trazer a questão técnica, né, da explicação. Então, você resiste em trazer o que realmente importa. Às vezes, você também não está conseguindo, né? E acontece, você também não está conseguindo trazer. Por isso que o falar, mesmo que sejam coisas bobeiras, isso te ajuda. Porque daí, às vezes, numa situação de você contar amenidades, você se lembra de uma coisa e aí você traz aquilo. Ou o terapeuta faz uma pergunta sobre uma coisa e te faz uma lembrança. E aí a terapia vai se conduzindo. Mas é muito comum vocês chegarem com o jogo do contente. Tá tudo bem, não tenho que falar, tal. E é um ponto, só para você saber como que pode funcionar, né? Você não precisa ficar querendo mostrar que tá tudo bem. Como a gente foi induzido, né? Tá tudo bem, sempre tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Que horas que você vai falar que não tá tudo bem?
E aqui você pode falar, no sessão terapêutica você pode falar que não está tudo bem. E que também vai ser um exercício para você. Por quê? Como você foi treinado, doutrinado a vida inteira a falar que está tudo bem, a dizer que está tudo bem, a se posicionar como tudo bem, como é que você vai de repente chegar para uma pessoa que às vezes é estranha no começo e falar, não está tudo bem, eu sinto isso. Nem você sabe às vezes o que é que não está tudo bem. Né? Então, assim, por isso que eu falo, tenha paciência com você, porque você vai se sentir confusa com você mesma em alguns momentos. E é comum. Porque ou você chega, né, no jogo do contente, que está tudo bem, ou da vítima pura, que todos os problemas do mundo acontecem com você. E tudo é problema dos outros, os outros que deixaram você nessa situação, né, que é o vitimismo. Então, são situações, as pessoas, gente, tem vários perfis diferentes. Então, assim, claro que eu estou trazendo para vocês aqui situações comuns, não diagnosticando, né, de situações comuns de contextos de pessoas com personalidades completamente diferentes. É claro que por isso que é a individualidade que faz a diferença, mas em vias gerais, em linhas gerais, em via de regra, existe esse comportamento comum de algumas pessoas, mas tem toda a sua individualidade, gente, tem toda a sua particularidade que aí é realmente caso a caso, né, que a gente tem que olhar para a gente poder trabalhar. Por quê? Aqui, no set clínico, né, é o lugar para você poder se vulnerabilizar. Aqui é o lugar para você poder se sentir frágil, sentir medo, de fato. Porque às vezes a gente, por não querer sentir medo, a gente fica com a pré-ocupação do medo. Então, eu tenho medo de ficar sem dinheiro, então eu trabalho loucamente. Aí você vai de uma forma inconsciente. Quando você começa a sentir o seu medo, você trabalha de forma ativa e consciente com relação aos medos que você tem na vida. Porque esse medo, por exemplo, de ficar sem dinheiro, de ficar sozinha, de morrer, de não sei o quê, é um medo que você provavelmente nunca parou para pensar nesse medo. E aí, por isso, você fica com mais medo ainda. E aí vai fazendo ações meio que sem pensar. Porque daí você está no futuro, com medo de uma coisa, não está vivendo o presente, sua vida fica cada vez mais caótica, você mais e mais ansioso, né? Que é o que está acontecendo hoje em dia, todo mundo com esses sintomas de ansiedade, que no fundo não é, enfim, depois eu falo sobre isso, mas não é tudo ansiedade da forma como se apresenta, mas tudo são reflexos de sintomas de maus hábitos que a gente veio trazendo, de maus comportamentos desde a infância, e agora é só um reflexo. Entende que tá tendo nome de ansiedade, TDAH, pânico e outras coisas. Mas não é só isso. Tem mais coisas por trás. Por isso que não se remedia uma ansiedade. Ansiedade é um sintoma. A gente trabalha na causa. Percebe? E trabalhar na causa é você poder saber que você pode se vulnerabilizar, como eu falei, sentar ali e chorar. Sentar ali e falar que você tem medo de uma coisa absurda. E nada, gente, isso é uma coisa muito importante, entendam? Nada é absurdo, nada é chocante, nada é assim, nossa, o terapeuta nunca vai, ele nem tem esse direito de achar o que você fala, que é algo, uou, meu Deus, não acredito que ele falou, não acredito que ele fez isso, não sei o quê. Esse julgamento é seu. O terapeuta não deve ter nenhum julgamento. Então, nada do que você falar ali vai ter uma importância maior do que um padrão de análise, porque a análise é feita um padrão de tudo. Então, tudo que você traz, mesmo quando você fala assim, por exemplo, trabalhei essa semana, não teve nada demais, foi tudo bem, fluiu, né? Comprei a viagem que eu queria comprar, não sei o quê. Ou quando você fala que, de repente, você roubou a apresentação do seu trabalho do colega e você fez em cima dele, ou que você cometeu um ato que você não queria com seu filho, por exemplo. E aí tudo isso te dá, tudo que você traz, desde coisas que aparentemente são bem simples, como, não tenho nada para falar, ou então, o dia foi bom, a semana foi bom, eu fiz isso e aquilo, até coisas mais profundas relacionadas ao que você acha sobre uma pessoa, sua mãe, seu pai, sua família, seu marido, seu chefe, ou até coisas que você cometeu que você não queria cometer, né? Do tipo, eu fiz isso, me arrependi, não sei o que e tal. Coisas da mais simples à mais esdrúxula, elas têm o mesmo grau de importância num processo analítico, tá? Então, assim, para você é mais grave, mas para o terapeuta não, porque é a função da gente fazer essa atenuação e fazer uma análise do contexto geral e nunca de uma situação específica, tá? E outra, gente, não existe uma regra para começar uma terapia, nem durante a terapia e nem para terminar, né? Eu digo terminar a sessão, né? Não, o processo terapêutico, eu digo que ele nunca termina. Ele se pode ter algumas pausas, mas ele dificilmente termina por conta da nossa resistência mesmo e nossa capacidade de lidar pouco a pouco com a gente mesmo, né? Então, a gente, às vezes, se dá alta, né, no sentido de agora eu não quero mexer com isso e tal, mas não necessariamente é um fim, né?
intelectualmente, inconscientemente falando. Então, não existe uma regra, como eu falei antes. Então, a forma de começar, você pode começar como você quiser, falando sobre o que você quiser. Não tem um direcionamento. Aqui na terapia analítica não existe um direcionamento. Agora vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. Por quê? Porque se você chega falando sobre... você quer, às vezes, falar uma coisa e eu te pergunto, e aquilo que você me falou na semana passada? Aí você perde o raciocínio, você bloqueia aquilo que você estava querendo trazer e vai voltar para uma outra situação. Então, terapeutas não induzam o cliente. Você, cliente, é o protagonista. Você pode trazer o que você quiser. E mesmo quando você tiver dificuldade de trazer um assunto, fica naquilo ali. Vamos trabalhar no que é essa dificuldade. Por que você está com dificuldade de trazer o assunto? O que você está sentindo agora? É importante que você possa... E um bom terapeuta vai te perguntar o que você está sentindo mais do que o que você está pensando. Porque é sobre o sentimento que você consegue dissolver a emoção, né? E aí sim, aliviar para ter o caminho mais livre para trabalhar no seu intelecto de uma forma mais lógica, mais fluida, mais efetiva. Percebe? Então, não tem um roteiro. E o terminar, claro que em alguns momentos, quando você está falando muito, quando você está muito empolgado e tal, e geralmente está chegando perto do final da sessão... É comum e é acertado e é a única saída muitas vezes que o terapeuta ele vai intervir no sentido de fazer alguma pergunta para você, para falar, olha, a gente pode continuar conversando sobre isso, está acabando o nosso tempo, na semana que vem. Então, se você quiser, você pode até anotar, você pode marcar para trazer para a gente falar sobre isso. E se você realmente quiser, você vai trazer. E muitas vezes a pessoa esquece mesmo e não traz outras coisas, porque faz parte do contexto mesmo. E o encerramento, né? Então, não tem uma regra de como tem que ser, percebe? Porque vai depender muito também de como está sendo conduzida a sessão, do que você está trazendo e do tom, né? Se é uma sessão mais leve, se é uma sessão mais densa, se é uma sessão mais profunda, no sentido de tristeza, se é uma sessão em que você, né, vem há tempos tentando falar uma coisa e você consegue. Então, depende muito, assim, sabe? Mas todas são importantes igualmente. E outra coisa, você pode repetir o assunto quantas vezes você quiser. De novo, você é o protagonista. Você pode falar o que você quiser na sessão. Então, e o terapeuta nunca deve ficar dando tom da terapia. Ele tem que deixar você falar o que você quiser. E você pode repetir o assunto. Se às vezes para você quer falar sobre o mesmo assunto em todas as sessões, você pode falar. Agora, vou te trazer uma outra recomendação. É muito comum as pessoas trazerem, principalmente nos tempos atuais, seus principais conflitos no trabalho. E fala muito o tempo todo de trabalho, do conflito do trabalho. Em si, a dificuldade com o chefe, a dificuldade não sei o quê e tal, que são coisas mais pontuais. E você fica muito tempo falando sobre só os seus problemas. É importante, durante um período, para você começar a dar espaço interno para você saber que você pode falar sobre um problema. Então, começa com uma camada mais superficial. Mas entenda que você pode aprofundar um pouco mais, né? Claro que um bom terapeuta, na hora que você está tratando, ele vai em algum momento trazer uma pergunta um pouco mais profunda que vai te remeter a sair desse contexto só, por exemplo, do trabalho e ir para um aprofundamento daquela emoção, daquilo que te faz repetir esse padrão ou essa percepção que você tem sobre você no seu trabalho, sobre as outras pessoas com relação a você no seu trabalho, enfim. E aí as coisas vão acontecendo. Mas saiba que você não precisa ficar só falando sobre... E observe, né? Se você faz isso e tal... Não precisa, mas se você quiser, você pode. E vai acontecer da forma como você for liberando, de você falar só sobre trabalho. Porque também, aí volta lá, também é uma resistência. Porque daí você quer só resolver as questões do seu trabalho, que é a coisa mais importante para você, e que você acabou ficando meio que presa. Acontece isso muito com as mulheres hoje em dia. Só no contexto de trabalho. Você não consegue ver outras possibilidades de trazer assuntos que não sejam relacionados ao seu trabalho. E pode começar por aí, tá? Você pode começar bem por aí. Eu só estou te trazendo possibilidades que são conduzidas com o tempo para você entrar mais profundo do que só falar sobre trabalho. Porque tem pessoas que ficam meses e meses só falando de situações de conflito no trabalho. Para você ver como, assim, não tem uma regra, viu, gente? Então, assim, não compare nunca a sua terapia com a terapia do seu coleguinha. Nunca, porque nunca vai dar bom. Sempre elas são diferentes, tá? E outra coisa, você tem o direito de falar o que você quiser. Mas sabe o que é o que você quiser? Inclusive nada. Você tem o direito de falar na terapia o que você quiser. Inclusive nada. Você pode ficar mudo a sessão inteira. Você pode passar a sessão inteira sentada, sem falar nada. Você pode dormir. Você pode falar
as coisas que você pode achar mais atrozes do mundo, do universo, pode falar só amenidades. Você, na terapia, tem o direito de falar o que você quiser, inclusive nada. Isso não é muito bom, gente? Esse é o único lugar em que você é acolhido para fazer qualquer tipo de pontuação, inclusive nenhuma. E, de novo, reforço muito isso, você pode sentir todas as emoções que você quiser, são legítimas. Muitas vezes vocês guardaram as emoções, então vocês nem sabem lidar com ela. E o processo terapêutico é justamente para te ajudar a lidar com coisas que já existem em você. Elas só estão armazenadas, não é novo. É novo para você deixar acontecer, mas não é novo para a sua criança essas emoções reprimidas de mágoa, de inveja, de ciúmes, de rancor, de ódio, de tristeza, sabe? E também as de alegria, as de felicidade, que muitas vezes como você não sente muito a reprimida, que é a ruim, dificilmente você consegue sentir a boa, porque emoção é um grande tubo, né? Tá tudo no mesmo tubo, digamos assim. Então, se você não sente uma, você não sente a outra tanto. Então, quando você sente muita raiva, né, que a gente fala, por trás da raiva tem uma grande tristeza, tem uma grande mágoa, muitas vezes, né? E quando você começa a dar espaço para acessar isso, você vai sentir todas as emoções ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, não, você vai sentir, você dá espaço para sentir as emoções. E aí você também vai sentir as boas, porque as boas também, às vezes, são muito mentais. Pode parecer uma loucura isso que eu estou falando, mas, às vezes, a nossa forma como a gente fala que sente é mental, ainda não é genuíno o sentir. Porque, às vezes, a gente não sabe dar nome nem porque a gente está sentindo. Nem a intensidade. Muitas vezes eu escuto, aconteceu muito comigo isso, eu achava que estava num estado de plenitude, de paz, na natureza, num retiro e tal. Claro que é muito gostoso, é muito mas quando você começa a sentir num outro grau, depois de um outro tempo, você vê que aquilo ainda não era. Então era ainda mais baseado num desejo e numa expectativa mental. É profundo, tá, gente? Por isso que assim, esse se desnudar para a gente mesmo é um processo muito bonito, doloroso, mas leva tempo, tá? Então tenha paciência com você. E aí emendo falando que você, dentro de um processo, quando você começa a lidar com as emoções, se você nunca teve o hábito de fazer isso, né? Então a vida inteira você foi reprimindo, de repente eu falo para você, você pode? Não é comum, então você se sente completamente perdido. Então é comum também você se sentir, durante um processo terapêutico, desesperado, meio sem controle, né? Aconteceu uma situação uma vez com uma cliente que ela começou a se dar conta da situação que ela estava com o marido dela. E, aos poucos, ela foi se dando conta, foi associando com questões relacionadas à história dela, ao comportamento que ela teve com o pai dela, com os pais, em gerais, como foi conduzido e tal. E quando ela se deu conta de verdade, claro que virou um conflito, a relação dela com o marido dela virou assim, tipo, um caos. E ela ficou desesperada e falou, não, eu não quero mais, eu não quero... agora, como é que foi que ela falou? Ela falou assim... Não, eu não quero mais, eu quero voltar tudo como estava, eu não quero mais porque está muito ruim, eu não estou sabendo, eu não quero me separar dele, e eu quero voltar como era, eu não quero mais, eu quero que as coisas voltem como era antes, eu vou parar a terapia, porque daí quando eu estiver melhor, eu volto, mas agora não está dando, não sei o que, não. E aí 2 pontos, claro, é super respeitável, a pessoa, ela faz o tempo dela, mas, quando você começa a ver a nhaca da qual você está, é um caos à primeira instância, porque você fala, porra, o que eu faço com isso daqui? Só que, até o Milton, que tem mais tempo de experiência do que eu atendendo, ele fala, eu mais uni casais do que desuni casais, né? No sentido do processo terapêutico. E mais pessoas melhoraram a sua relação com os seus casamentos do que separaram. Mas por quê? Primeiro ela precisou vivenciar o caos. E vivenciar o caos você precisa de suporte para entender que aí você vai precisar ter um processo de mudança de comportamento seu para enxergar diferente aquela relação. E normalmente quando você muda, o teu parceiro vai tendo alguns tipos de comportamentos também diferenciados, às vezes se interessa por se desenvolver, ou também começa a mudar, ou entram em outros conflitos para daí resolver. Então, essa parte dramática, ela é importante de acontecer. E é uma pena, porque daí é aí que muita gente para. Porque daí ela não tem, né, acha que não vai dar conta. E aí é muito triste, porque daí resiste, né? Então a pessoa resiste
e para. Então volta, porque eu até comentei com ela assim, não dá para mais para você desver, né, alguma coisa que você já viu. O que dá para você fazer é fingir, como muitas vezes na vida a gente finge um monte de coisa e vai tocando. Mas aquele incômodo ele sempre vai existir. Você vai usar outros mecanismos para poder suprir aquilo, né, que a gente chama muitas vezes de deslocamento, né, a catexia, que você vai colocar outras coisas para preencher aquela situação conflituosa. Então, começa a fazer um monte de coisa para não pensar, e começa a trabalhar demais para poder focar e ter a cabeça ocupada para não sentir e não vivenciar aquilo. Então, você pode. Então, por exemplo, no caso dessa cliente que eu comentei, aí quando ela falou assim, quando eu ficar melhor eu volto. Não, ela não vai ficar melhor nesse aspecto, entendeu? Talvez o que vai ficar melhor ela vai voltar para uma situação que ela estava, mas não tem como desver. Mas você pode falar, não quero mais, né? Porque a dor, muitas vezes, de passar por um processo é muito grande. Então, o que eu aconselho para você é, você vai se sentir desesperado em alguns momentos. Pode acontecer, né? De você se sentir desesperado. Mas isso também vai passar. Isso também vai passar, porque talvez seja uma das primeiras vezes que você está encarando a sua vida de frente. Porque muitas vezes você pode não encarar a sua vida de frente e ir levando. E aí vai gerando mais e mais ansiedade, porque você vai fazendo o tal do que tem que fazer, como tem que fazer, para estar inserido dentro da sociedade, do contexto e do que sempre foi, né? Que você vê ao redor as pessoas agindo assim. Então, como que você vai agir diferente? Então, é claro que dá um pânico. Só que dentro de um processo terapêutico acompanhado, consistente, qualificado, você está no processo, isso também faz parte do processo e vai passar, porque daí quando passar, você não vai ficar só a mil maravilhas, mas você vai começar a encarar diferente a forma de enxergar as mesmas situações. Então, a mesma pessoa que você é casado, o seu mesmo trabalho, a sua mesma relação com seus pais, com seus filhos, entendeu? Então, isso continua, só que você vai olhar com um olhar diferente que você já teve para você em primeiro lugar, aí depois você vai olhar para a situação. Então, é um trabalho bastante de autocompaixão, de autocuidado, de você se permitir, quando a gente fala muitas vezes, né, de se colocar no colo, né, de se permitir ter essa vulnerabilidade, de você não ter um desprezo por você. Porque muitas vezes você acaba não querendo assumir que você tem certas emoções que não são bonitas, e aí você despreza. Então, muitas vezes a gente tende a ter um desprezo por nós. E quando você reconhece e identifica isso, não é que você não vai sentir, você vai sentir, mas você vai treinar, exercitar, mesmo sem gostar, porque a gente vai ter que fazer alguns movimentos com a gente, na vida da gente, sem gostar e sem sentir de fato, né? Ah, eu queria ser mais amorosa comigo. Não, você não vai ser de primeira. E a amorosa que eu falo, que daí tem aquelas coisas de auto-amor e não sei o quê, só fazer as coisas por você e tal. A gente vai falar, eu vou fazer um vídeo só para falar sobre isso, mas num outro momento. Mas é assim, o primeiro olhar com mais autocompaixão, com mais compaixão que a gente tem que ter com a gente, porque se você não tem com você, você dificilmente tem de forma genuína com o outro. Porque como é que você vai desenvolver algo por alguém que você não tem por você? E esse ter por você é porque você é a fonte. Percebe? Não é porque você não precisa ter com você. Que daí é quando a gente fala de querer ser uma pessoa egoísta, narcisista, que só pensa em si. Ela não tem desenvolvido nenhum afeto positivo. É negativo. Mas depois a gente fala sobre isso. Percebe? Então, veja, quando você traz esse momento de desespero, esse momento de sentimentos que você não quer sentir de você, é o momento de você assumir para você que é assim que é. Quando você começa a aceitar a realidade, as coisas começam a mudar. Porque daí você começa a sair o quê? Das ilusões que você criou sobre você mesmo. Então, quando você começa a ver e não gostar e se sentir frustrada com aquilo que você está vendo, é o primeiro passo para a mudança, porque você não vai afundar numa depressão, dificilmente, porque você está num processo terapêutico e isso vai passar. Porque aceitar a história sua é aceitar que você vai reconhecer em você coisas que você não gostaria, sentimentos que você não gosta, despreza nos outros. É aí quando você começa a melhorar, é aí quando começa o processo de mudança. Então, dê uma chance para isso. Estando amparado num tratamento terapêutico, as chances de você se dissolver com relação a isso e resolver e se dar melhor na vida e ficar mais leve com você, elas são altíssimas, mas dentro de um contexto terapêutico, porque sozinho é isso, como lidar, como trazer à tona, com quem vai ouvir, quem vai te ajudar a organizar o que você mesmo está falando, as suas próprias falas, ok? Outra coisa muito, muito, muito comum que pode acontecer dentro de um processo terapêutico é você desenvolver e você projetar afetos,
pelo seu terapeuta, pela sua terapeuta. Então, é comum no começo você sentir uma super identificação, né, com o terapeuta e você achar ele o máximo, você adorar, nossa, eu gosto muito dela, as coisas que ela traz e tal, uma lua de mel. É comum ter isso. E não significa necessariamente que é verdadeiro, né, da sua parte principalmente, porque você está fazendo uma projeção. Claro que pode ter o afeto, mas eu estou falando num contexto mais analítico. E também as situações ruins, ruins que eu digo que a gente considera como ruins, né? Mas de você projetar em alguns momentos você ter raiva do terapeuta, você ter ciúmes do terapeuta, você ter inveja do seu terapeuta. E principalmente agora que tem internet, né? Então você muitas vezes não conhece o terapeuta só ali dentro da sua sessão, né? Às vezes ele fala na internet, ou às vezes você conhece ele de um outro contexto, de aula, né? Pode ser um professor também. Então você pode desenvolver esses sentimentos, né? De inveja, de ciúmes, de raiva. E é muito ok. Saiba que também é ok você sentir isso. E quando você sentir sentimentos negativos com relação ao terapeuta, você não precisa parar de fazer terapia, querer pular e tal, porque isso pode ser uma forma de... também a tal da sabotagem que a gente fala, né, da resistência. Mas também a transferência, né? Então, existe um processo de transferência que também foi desenvolvido na psicanálise que explica o porquê que isso acontece. Então, assim... É ok acontecer. Nesse primeiro momento, eu quero que você saiba assim, que é importante, é ok isso acontecer, e não é um problema em si. Então, quando às vezes você sente alguma coisa com relação ao seu terapeuta, saiba que, ok, você sentir isso, né? E uma das coisas mais importantes, se você tiver coragem e quiser, e eu recomendo, fale isso, traga isso, leve isso na sua sessão. Fale. Né? Eu lembro uma vez muito que eu falei, eu estou com raiva de você. Eu não suporto chegar aqui e ver sua cara, você sentada assim com as pernas cruzadas e ficar falando coisas que eu já sei. E, gente, só de falar isso, não espere que ele vá te dar uma devolutiva, e nem precisa, então observe, até porque um bom terapeuta, ele não vai sentir isso como uma coisa pessoal, porque não é pessoal. Isso é uma parte do processo terapêutico do cliente. Então, um bom terapeuta, que é difícil, mas assim, um bom terapeuta não vai sentir essa identificação, né? Não é legal que isso aconteça, tá? Isso não é aconselhado. Então, saiba que para você, dentro do contexto, você pode trazer, eu tô com raiva, eu tô com ciúmes, eu achei que você falou de um jeito que você, na internet que você não falou comigo, ou você falou uma coisa que é incoerente com o que você prega e tal. Deixa, você pode falar tudo isso para o seu terapeuta, não tenha medo, vai ser muito bom. Isso dá um grau de evolução no seu processo terapêutico que você nem imagina. Então, se isso acontecer, saiba que é normal, é comum, pode acontecer e você pode levar isso na terapia. Se você levar, vai ser um ato de coragem tão incrível para você, não só de coragem, mas de você conseguir poder lidar com isso de um jeito, só você fazendo para você sentir, sabe? E outra coisa, independente de todos os contextos que você tiver, não tenha medo de seguir o seu processo terapêutico, mesmo com medo. Tá? Pode ser que você tenha muito medo, nas resistências comecem a aparecer, mas se dê uma chance. O desconforto, ele é importante para você conseguir vencê-lo. O desconforto, ele é importante para que você consiga vencê-lo. Principalmente o medo. Não tenha medo. Essa frase, não tenha medo, é inútil, porque assim, você tem medo. Então não fala, não tenha medo. Não é assim. Mas é assim, vá com medo, se enfrentar. Não é para o mundo, é você com você na própria terapia. Então, saiba, gente, eu não sei nem trazer em palavras, mas assim, ainda bem que existe o medo. Ele está te preservando de alguma coisa que talvez você já esteja na hora de vencer, só que você não tem coragem. E aí você vai desenvolver essa coragem, você com você mesmo. A coragem não vem, a autoconfiança ela não vem de fora, ela é uma conquista que você traz de dentro para fora. E o processo terapêutico é nos lugares que eu conheço que mais funciona para desenvolver essa autoconfiança e essa conquista interna para sair para fora, sabe? Eu ia falar, para sair para dentro não existe, mas é assim, ó. Não é assim, você não vai buscar confiança, entendeu? Você vai desenvolver e desabrochar e atuar em confiança, que é isso que a gente vem buscar, porque as pessoas estão muito, muito, muito fragilizadas hoje.
Muito. Com dificuldade de tomar decisões básicas com relação à própria vida, à vida familiar, à vida profissional. A vida profissional, às vezes, ela está até mais direcionada, mas o resto das outras vidas, as pessoas estão com dificuldades enormes de tomar qualquer tipo de decisão, se sentem muito inseguras, muito. Precisa sempre de alguém para ajudar a tomar a decisão. E o processo terapêutico te ajuda a ter mais autonomia. E não é consultar as pessoas, e não é conversar e trocar, mas é você ter mais autoconfiança, autodomínio e autoassertividade sobre as suas decisões na sua vida, sobre a sua conduta na sua vida. E é isso que dá aquele sentimento de autoestima, aquela de vida mais leve, de mais autoconfiança, percebe? É assim que funciona um processo de amadurecimento. Várias nuances, né? O que mais aqui? Outra coisa, gente, informações muito interessantes que, assim, básicas. Primeiro, mantenha a constância. Por mais que você perceba a resistência, mantenha a constância. Mesmo se você não quiser ir, perceba assim, o primeiro fator que vai vir é o tempo e depois o dinheiro. Gente, enfrentem isso. Enfrentem isso. Vocês sabem, vocês não vão deixar de pedir a comida, vocês não vão deixar de ir num show, mas vocês deixam de ir na terapia por dinheiro e por tempo. E isso é uma resistência. Então, se você olha isso como uma resistência, as coisas tendem a mudar, tá? Mantenham... Mantenham a constância o máximo que vocês puderem. Vocês vão ver a diferença que é isso, tá bom? Outra coisa, gente, que é de fundamental importância. Pague as suas sessões regularizado. Não atrase. Mantenha o que você combinou. Você paga cada sessão, paga por mês, paga pacote, paga no dia tal. Mantenha isso. Isso é para você trabalhar o seu desenvolvimento, sabe? Não é para você... porque o outro é chato. Tal. Não, você não deixa de pagar quando vence o aluguel do seu condomínio, por exemplo, na data. Você vai pagar multa, não vai? E porque você não vai pagar multa no seu terapeuta, você atrasa? Não atrasa. Coloque um planejamento de organização e pague na data combinada com o seu terapeuta. Isso é um processo para você trabalhar o seu autodomínio também, de você conseguir dar conta de pagar algo que é importante para você, sabe? E não terceirize no sentido de que a primeira coisa a cortar é a terapia. Muita gente, a primeira coisa que ela corta quando tem que cortar gastos é a terapia. Por quê? Porque, é uma sabotagem, e no sentido assim, não é tão necessário assim. No momento que você começa um processo terapêutico, passa pouco tempo, você tem que cortar gastos, você vai cortar na terapia. Não, agora eu vou passar para quinzenal e tal. Reavalia. Inclusive, põe no papel os seus gastos, você vai ver que você não vai, talvez, precisar cortar tanto assim, sabe? Então, observe essa resistência, inclusive para parar a terapia. Por que é a primeira coisa que você pensa em parar? Né? Então, mantenha sempre a constância e pague a sua terapia de forma adequada, de forma correta, porque isso vai te ajudar a manter a terapia e prosperar na vida. É pagar, honrar todas as suas contas de forma igual, tudo igual, né? Então, veja assim, por que você paga tudo igual? Não é você, não é com você, tudo bem, mas estou falando quando acontece. Por que você paga tudo no prazo e a sua terapia se atrasa? Ou você esquece? O tal do esquecer, a gente vai falar muito sobre isso como resistência também. Por que a gente esquece tanto, né? Algumas coisas. Outra coisa, atraso. A gente sabe, eu moro em São Paulo, né, por exemplo, que as pessoas atrasam. Mas veja, mesmo com os atendimentos online, eu tenho reparado que as pessoas que atrasam presencial, elas atrasam no online também. Então, o atrasar não é só uma coisa cronológica, percebe? É um hábito que você desenvolveu, que provavelmente você atrasa para todas as outras coisas, ou você está numa resistência, então você se sabota para você ter menos tempo na sua terapia, ou porque você está naquela transferência que eu te falei lá, negativa, com raiva do seu terapeuta. Mas veja, não se atrase. E se você for se atrasar, avisa antes. Porque às vezes o seu terapeuta pode estar com outro cliente, daí ele corta antes a sessão para poder te atender, e aí você atrasa, sendo que ele poderia ter ficado um pouquinho mais com outro cliente. Ou às vezes ele está saindo de casa, né? Você é o primeiro cliente, aí você atrasa, então ele poderia fazer outras coisas na casa dele. Então, assim, tenha um olhar que assim, não é tudo sobre você, entende? Me atrasei, pronto. Então, para você desenvolver melhor esse olhar, para você, não é para o terapeuta, é para você, entende? E com um olhar de que você tem um olhar, eu sou ética, eu gosto das coisas certas e tal, porque a gente vai falar bastante isso em terapia, que o cliente mente, né? Por quê? Porque você quer acreditar numa coisa, mas que você não se comporta ainda como aquilo que você quer acreditar, mas você ainda não vê isso. Então, por isso que você fala várias vezes nas sessões coisas que não são verdade.
E com o tempo você vai falando e aí você vai desenvolvendo. Então você fala uma coisa, de repente você fala outra, que é totalmente incoerente uma coisa com a outra, mas você não se deu conta disso. Agora, quem é o terapeuta, o analista, ele tem que ter esse olhar. Por isso que é um olhar flutuante, não tem aquele peso grande, uma coisa, porque ela vai se quebrando, ela vai se desmembrando, ela vai se validando ou desvalidando ao longo do processo terapêutico, né? Então, você fala que você é ético, não sei o que, nananã, ou você fala que você está sem dinheiro, de repente você fala que comprou um pacote de viagem para não sei o quê. Você fala que você é ético, você esquece de pagar alguma coisa, né? Então, vai se tratando com o seu comportamento, né? Então, dentro de um processo, avise que você vai atrasar, evite atrasar, né? Cancelar, então, em cima da hora, não faça isso. Pode acontecer uma situação ou outra, mas assim, vira regra, não, né? Com que direito você acha que você, por exemplo, tem de interferir nisso? Tudo bem, né? Que é uma coisa que tem a ver com, estou pagando. Não é só pelo estou pagando, entendeu? É pela conduta. Então, evite, cancele, se você for precisar cancelar, cancele com antecedência. Mas eu não tenho controle da minha rotina. Então, comece a ter um controle da sua rotina um pouco melhor, para que você se programe melhor. Aí você não consegue fazer uma programação da sua rotina com a sua vida inteira. Então, faz, pelo menos com o seu processo terapêutico, com algumas atividades. Coloque meta que você vai cumprir. Né? Se tem trânsito, sai sempre mais cedo do que o mais cedo que você já sai. Comece a fazer esses cálculos, esse autodomínio da sua vida para você conseguir ter uma vida melhor. A começar por aí. Então, são pequenos treinos que você faz, né? De conseguir pagar no tempo. Olha que óbvio, conseguir pagar no tempo e chegar no tempo. Conseguir pagar no prazo adequado, né? Decidido. E pagar a sua terapia de forma combinada e chegar no horário. Gente, tem muita gente que tem a maior dificuldade do mundo, tá? De fazer essas coisas simples. Mas se você não corrigir essas coisas simples, dificilmente você vai conseguir desenvolver um processo terapêutico e desenvolver a sua personalidade de uma forma mais saudável. Então, são muitos fatores, por isso que eu falo sempre sendo do básico, são as pequenas coisas que a gente vai fazendo que vai melhorando. A gente fala muito disso no método órbita, são pequenas... Se você não sabe respirar, como você vai ter uma lucidez sobre planejar o futuro? Entendeu? Você não respira agora, você está pensando o quê lá na frente? Vamos falar bastante sobre isso também. Eu vou encerrar, porque já foi bastante tempo aqui, para essa primeira foi muita coisa, eu vou falar bastante mais sobre isso, mas se dê uma chance de observar o narcisismo que há em você e a resistência que há em você. Então, o narcisismo que há em você é quando você desenvolve, é que eu comentei anteriormente, né? Quando você se atrasa, quando você deixa de pagar, quando você cancela, quando você tem esses comportamentos, você só está pensando em você não desenvolve pelo outro uma troca, né? Porque é uma troca a relação que você tem de terapia, de você com uma outra pessoa. Então, isso são comportamentos narcisistas também, não é só aquela pessoa que é, como a gente vê hoje na internet, pessoas narcisistas, mães narcisistas e maridos narcisistas. Não, todos nós desenvolvemos o narcisismo. Então, é importante primeiro a gente olhar o narcisismo que há em nós, para daí sim a gente conseguir trabalhar melhor com as pessoas ao nosso redor que têm esse comportamento. Então, são pequenas coisinhas que fazem você... Que podem te ajudar a observar esse narcisismo que há em você, para você ir trabalhando isso, para você ir curando isso em você. Tanto no comportamento narcisista, em que você é tudo eu para você, e eu vou mostrar como isso se apresenta de várias formas, não é só essa que a gente acha que conhece, e a resistência, quando você resiste a alguma coisa que você está intelectualmente justificando. Quando você justifica a resistência, você provavelmente não percebe que você está resistindo, e quando alguém fala, você discorda. Então, a resistência, eu também deixo esse convite para encerrar assim. Por que tudo você precisa concordar ou discordar? Concordar ou discordar? A vida é mais do que isso. E se você apenas ouvir alguma coisa sem precisar concordar ou discordar? Vou deixar você com essa e a gente vai encerrar aqui por hoje essa nossa conversa, esse meu segundo vídeo aqui que eu fiz para desenvolver um raciocínio. Estou gostando dessa dinâmica, vou otimizar um pouquinho mais para ficar um pouquinho menor, mas espero que vocês tenham gostado, que tenha tido alguma utilidade para vocês. E caso vocês tenham realmente dúvidas sobre isso, vocês podem colocar aí embaixo, quem estiver no YouTube, nos comentários, ou me mandar a mensagem que eu vou anotando e em outros vídeos eu respondo essas dúvidas relacionadas que a gente falou bastante aqui sobre o processo terapêutico e o que mais você quiser saber, tá? É só mandar sua dúvida aqui, em algum vídeo eu respondo. Grande beijo e até o próximo vídeo.